Eu cresci ouvindo que eu tinha a voz de taquara rachada. Durante toda a minha adolescência e durante toda a minha infância, toda vez que eu cantava, ou que eu falava um pouco mais alto, eu escutava: para de cantar, para de falar alto, afinal sua voz é de taquara rachada. E isso pra mim, isso se tornou uma realidade pra mim. Todas as vezes que, quando começou esse mundo dos áudios, que você tinha que mandar um WhatsApp, ou até mesmo na época do Nextel, eu evitava tudo que tivesse que expor a minha voz, eu evitava, porque a minha voz era de taquara rachada. E por que eu tô te contando isso? Porque eu tenho essa e tenho milhares de histórias pra te contar, de vezes que eu dei poder para a pessoa e ela simplesmente, um poder que não pertencia a ela. Quantas vezes a gente recebe uma crítica? Vou te contar uma bem antiga. Quando eu era jovem, eu participava sempre de grupo de jovens, né? Muitos grupos de jovens. E eu escrevia peças de teatro. E recém-casada, casei com 22 anos e tal. Eu já escrevia várias peças naquela época. E o meu marido, ele pegou um dia, eu tava escrevendo uma peça super inspirada na minha casa, assim, no meu caderninho. E eu falei, escrevi uma peça, tive uma ideia. Ele falou pra mim. Aí eu fui contar a peça e na hora que eu falei pra ele, assim, olha, e o narrador disse, ele falou, narrador? Desde quando peça de teatro tem narrador? É ridículo, é um absurdo. Naquele meu universo, na época, a maioria das peças tinham. Então, pra mim, aquilo foi chocante. Ele falou, eu nunca fui no teatro e eu vi um narrador numa peça. É ridículo colocar narrador. O que que eu fiz? Peguei o meu caderninho, dobrei o meu caderninho e nunca terminei a peça. Até hoje, passaram-se 15, 16 anos e eu nunca terminei essa peça, né? E por que eu estou te contando isso? Porque todos os dias eu escuto histórias, eu escuto coisas da pessoa falando assim: ah, minha irmã me disse isso, a minha mãe me disse aquilo, o meu pai falou e eu não consigo mais fazer. Né? Muitas vezes nós damos poderes demais para outras pessoas decidirem o que nós somos bons e o que nós não somos bons. Nós simplesmente travamos, simplesmente deixamos de dar o nosso melhor naquilo que nós acreditamos, deixamos sonhos para trás, deixamos passar oportunidades na nossa vida, na nossa carreira, na nossa história, deixamos muitas coisas de lado porque acreditamos no que o outro disse. O problema não é você ouvir uma crítica, ouvir um elogio, o problema não é esse. Você pode ouvir, você vai ouvir, como eu escuto todos os dias, críticas e elogios também. O problema é o poder que nós damos ao outro tomar a decisão do que é melhor para nós. Então, a tal da voz de taquara rachada me travou durante muito tempo, porque como assim eu vou fazer um vídeo? Porque, eu vou ouvir a minha voz é feia. E eu fui ter clareza disso depois que eu coloquei alguns vídeos no ar, lá em 2015, 2014, que eu coloquei um outro vídeo no ar que eu falei assim, eu vou colocar, eu não gosto da minha imagem, eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu tenho voz de taquara rachada. Foi quando eu tive clareza de tudo isso que depois disso eu fui pensar, falei, caramba, mas eu não tenho que. Primeiro eu não sabia, sinceramente, eu não sabia nem que era uma taquara, mas eu acreditei que a minha voz era horrível tanto quanto. Por quê? Porque existem algumas verdades absolutas que as pessoas colocam sobre a nossa vida, que viram julgo sobre nós, e nós deixamos de ter a nossa essência, travamos a nossa história. Quantas oportunidades, né, você perde, eu posso ter perdido, porque eu acreditei que eu não podia fazer isso, que nós não podíamos ser quem nós queríamos ser. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou que ela não conseguia fazer as coisas que ela gostaria porque a irmã dela sempre botava um julgo sobre aquilo, sempre falava que aquilo não era bom para ela, aquilo não podia ser feito, etc. E eu devolvi para ela a pergunta que eu aprendi a me fazer. Tá bom, entendi que a sua irmã pensa isso de você, mas o porquê você dá tanto poder para ela tomar a decisão sobre os teus sonhos, sobre a tua vida? Muitas vezes nós damos esse poder inconscientemente, porque geralmente as críticas que dói são de pessoas que nós amamos. Mas muitas vezes também nós damos esse poder porque nós nos escondemos nos nossos medos. Então, sei lá, você pode ser que você tenha medo de algo, você tenha medo de fazer alguma coisa, então você pede a opinião de uma pessoa importante para você, e se essa opinião ela vem de encontro com o teu medo, você vira e fala, não, realmente é isso que eu penso.
Ao invés de você enfrentar o teu medo, você pega uma validação dele e coloca o teu sonho, o teu projeto, os teus objetivos numa caixinha. E o meu vídeo de hoje é para te encorajar a não fazer isso, a não colocar os teus sonhos, os teus projetos numa caixinha, porque alguém disse que não, você não fazia bem feito, porque para você não era, para você não era, para a pessoa não era o suficiente, porque alguém disse para você que a sua voz aí não era legal, ou que você não sabia se pôr, ou que para você não servia aquilo. Quem é você para isso ou para aquilo outro? Quem é você para viver este sonho? Quem é você para realizar esse objetivo? As nossas decisões têm que ser tomadas baseado nos nossos sonhos para nós. Você acha que passou as críticas? Eu contei uma crítica que o meu marido fez, uma observação que ele fez há 15, 16 anos atrás, logo no começo, né, do nosso casamento. Até hoje eu recebo críticas de várias coisas, só que a forma como eu encaro é que mudou. Ele continua, claro que ele melhorou muito, tivemos muitas DRs sobre esse assunto, etc. Mas até hoje eu recebo críticas, né? Só que a forma como eu recebo, ela não é igual a de antigamente, no ponto de eu travar e não executar mais e não realizar o que eu desejo para mim. É diferente, eu vou, eu escuto, eu analiso, eu pondero, verifico se tem algum fundo de verdade ou se eu posso melhorar em alguma coisa em relação àquilo, mas se não, eu vou e continuo, fecho, tampo os ouvidos e sigo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela acha que ela está falando para o teu bem, só que muitas vezes ela tá falando porque na verdade aquilo é a realidade dela, né? Não é a tua realidade. Então eu quero te encorajar a não dar poder para as pessoas paralisarem os teus sonhos e nem paralisarem a tua vida com alguma crítica ou com algum pensamento que elas externaram contra as tuas vontades. Não é contra você, né? É contra os teus desejos, contra os teus objetivos.